Então, irmãos, continuando, teve um interrompimento aqui, mas continuando a linha do raciocínio, como pode você ter problema com seu irmão? Como pode você estar chateado, brigado com o seu irmão, ou falando mal do seu irmão, perseguindo o seu irmão, ou não gosta, não tem afinidade pelo seu irmão? Você viu que a palavra falou anteriormente, não adianta você fazer nada do que você está fazendo, se você não for reconciliar com o seu irmão. Meus queridos, e nós somos o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, diz assim: portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Muitas vezes nós vemos irmão criticando, humilhando o ministério de outro irmão, perseguindo, e às vezes colocando até pessoas do nosso meio em xeque. Não, eu não fico aqui nesta igreja, eu não fico aqui neste lugar, se este irmão continuar fazendo isso, eu não vou ficar aqui. Meus queridos, a palavra de Deus diz que nós somos membros do mesmo corpo, diz que nós não podemos dizer que não precisamos do irmão. Olha o que diz no versículo, continuando 21, a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. No versículo 22, o fato é que as partes do corpo parecem ser as mais fracas, elas são as mais necessárias. Talvez você está aí vendo este irmão, que ele é fraco na fé, talvez está aí vendo este irmão que falou alguma coisa que te incomodou, talvez você está vendo este irmão aí, que está com algum problema que precisa ser resolvido, mas você não ajuda, você não quer ele perto, você não quer ele na igreja. Ao invés disso, você está vendo que ele está fraco, ajude o irmão, converse com o irmão, não se revoltar com o irmão, querendo tirar partes do corpo de Cristo. Cristo não se agrada disso. No versículo 23 diz assim: e aqueles que achamos menos honrosos são os que trazem com mais honra. Então está comparando aqui o corpo de Cristo como um corpo de uma pessoa. Aqueles órgãos, aquelas partes que parecem mais insignificantes, Deus está dizendo, são as que têm mais honra. Por isso não despreze, irmãos. Por isso não persiga, não calunie. E as partes que parecem ser feias recebem o cuidado especial. Talvez você está achando que está feio o irmão, a atitude que o irmão tomou. Talvez parece para você que está tudo feio, está tudo errado que o irmão está fazendo. Só que a palavra de Deus diz que essas que estão parecendo que estão feias para você, tem um cuidado especial com Deus. A palavra ainda diz assim, que ai daqueles que se levantam a mão contra os ungidos do Senhor. Deus tem um cuidado especial com os ungidos do Senhor. No versículo 24 do mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, continue a leitura comigo, que as outras mais bonitas não precisam. Então tem algumas partes do corpo que às vezes é mais bonita, tem mais privilégios, tem mais honras, são mais próximos. Aqui está dizendo que talvez estas partes que têm todas essas honras, todos esses privilégios de aproximação, e que fica dizendo que não precisa daquela outra parte do corpo, que é necessário que tire aquela outra parte do corpo do meio, e que se não tirar essa parte que acha que ela é importante, ela vai sair. A palavra de Deus está dizendo, no versículo 24, continuando, foi assim que Deus fez o corpo,
dando mais honra às partes menos honrosas. Meu querido, você que está achando que este irmão ele tem menos honra do que você, esse irmão que está sendo perseguido, que está sendo caluniado, Deus está dizendo que foi assim que Ele fez o corpo, e Ele tem um cuidado especial para com esta parte que você está desprezando. No versículo 25 diz: desse modo não existe divisão no corpo. Então presta atenção, meu querido, Deus está falando na sua palavra: não existe divisão no corpo. Se tiver alguma divisão no corpo, é problema, precisa ser resolvida imediatamente, porque faz parte do corpo. Continuando o versículo 25: mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, uma pelas outras. Então nós, dependemos do outro. Nós não podemos dizer que um determinado irmão não serve, que esse determinado irmão não está apto para alguma coisa, que este determinado irmão não pode ser colocado em determinada coisa. Nós não podemos falar isso, porque cada um depende do outro, e Deus tem interesse especial em todos. Versículo 26: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Muitas das vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo na igreja. Pessoas que de um lado sofrem, pessoas que de outro lado sofrem, choram amargamente, perdem noite de sonos, enfermidades que não sabem as suas origens. Aqui onde estão as origens. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. A palavra de Deus diz que todos nós vamos sofrer as consequências, porque fazemos parte do corpo. Por isso temos que resolver este problema com um membro do corpo. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Então, se um é feliz, se um recebe uma bênção, se um recebe uma cura, todos nós devemos ficar felizes com ela, mas não ficar desprezando, caluniando, humilhando e perseguindo a parte do corpo, porque sendo assim a palavra de Deus diz: todos vão sofrer a consequência. Versículo 27: pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte deste corpo. Versículo 28, na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Meu irmão, esta palavra é tremenda. Deus está dizendo que na igreja, Ele pôs tudo no lugar certo. Aonde você está no lugar certo. Mas se tem alguém te caluniando, se tem alguém tentando apagar a sua luz, se tem alguém te xingando, se tem alguém que tem raiva de você, e você sabe desta pessoa, você deve resolver este problema, para que não sejam impedidas suas bênçãos diante de Deus. Este é um problema sério, que a igreja de Corinto estava passando, e Paulo sabia, quando estava preso em Roma, ao escrever a carta, 1 aos Coríntios, essa primeira carta, ele sabia que este problema ia contaminar toda a igreja. Ele sabia que esse problema que estava acontecendo entre a liderança, entre os irmãos, iria contaminar toda a igreja, e iria fazer com que o corpo de Cristo sofresse as consequências. Por isso, se nós temos uma situação como esta, nós temos que procurar resolvê-la, temos que sentar para procurar resolver esta situação. Não podemos deixar para depois, porque qual é o corpo que deixa para curar, para cuidar de uma ferida, de uma doença que está doendo, que está chorando amargamente, que deixa para tomar remédio depois, que deixa para ir no médico depois, que deixa para cuidar depois? Não. Nós temos que cuidar agora. O corpo que é Cristo está sofrendo, e nós precisamos sará-lo.
fazendo cada uma a nossa parte, procurando o nosso irmão, reconciliando com o nosso irmão, para que tudo que nós venhamos fazer na obra de Deus venha a ser válido diante de Deus. Muito obrigado por estar me ouvindo. Estas são as minhas palavras que expressei, mas que não são minhas, do meu coração. São palavras de Deus, palavras do coração de Deus, palavras do Espírito Santo de Deus. Não são minhas, mas de Deus. Deixe essa palavra para os irmãos. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.